pra gente aqui. Esse negócio que nós temos levitas hoje está errado. Nós não temos levitas hoje. A não ser que alguém aqui tenha vindo diretamente do Antigo Testamento, seja judeu e seja um sacerdote. Não, eu sou sacerdote, que sou o intermediário. E tem que ser da tribo de Levi ainda. A gente não tem levita hoje. Então vamos ouvir os levitas. Não tem levita hoje. O Novo Testamento é um povo só. E o que acontece é que a cada um Deus vai dar dons específicos para servir a igreja. Na igreja do irmão Heitor, na igreja do irmão Heitor, então não tinha mais essa divisão de um grupo especial, como até hoje às vezes a gente vê, né? Aqui é o músico, então esse negócio de Bíblia não é muito para mim, deixa o pessoal do Ministério da Palavra lá, que eu é com a música. Isso é um problema que vem por essa divisão que a gente tem. Como se músico fosse uma classe sacerdotal especial. Ninguém nunca viu isso. O músico se achar uma classe especial. Isso é herança lá do tempo que os caras se achavam levita. No caso, eram. Para nós não existe mais isso. E a igreja do irmão Heitor entendeu isso. Eles não têm classe especial. Segunda coisa, eles trazem uma atualização teológica do Antigo Testamento. Então aqueles temas que se tratavam lá no Antigo Testamento, agora é atualizado e interpretado a partir da Nova Aliança. Você não vai ver a igreja do irmão Heitor cantando música com uma simbologia lá do Antigo Testamento, ou que nem tem umas igrejas até hoje, né, que colocam. Eu conheci uma assembleia que o púlpito inteiro era uma arca. A arca do concerto era o púlpito. Isso é uma simbologia do Antigo Testamento que terminou. A gente não trabalha mais com esses símbolos. Isso eram sombras. Sombras que apontavam para Cristo. Então, a igreja do irmão Heitor entendia que a gente não pode mais trabalhar com sombra. O livro de Hebreus inteiro é escrito para isso, dizendo, não, Jesus é maior que tudo. Jesus é maior que essas sombras. Agora é Jesus. Então, tem muita coisa que a gente canta na igreja, ainda que traz um negócio de incenso, trazendo a arca, tinha umas músicas até, né, que traziam uma simbologia toda do Antigo Testamento, que tal. Daí tu pensa, tá, mas isso aí não tem mais. Não tem mais. E tu vê que os compositores de hoje estão pegando lá no Antigo Testamento coisas que eram sombras e que não tem mais validade nenhuma, ainda trazendo para hoje. Esse é o problema da nossa igreja. A igreja do Novo Testamento não cantava assim. Mais uma característica. A igreja do Antigo Testamento, do Novo Testamento, reinterpretou o Antigo cristologicamente. O que é isso? Ela começou a olhar para trás e enxergar Cristo lá. Os salmos. Não, calma aí, esse salmo aqui está falando de uma coisa. Isso aqui é Jesus. Então eles reinterpretavam os salmos, que era o cântico de Israel, a partir de Cristo. Isso também nos dá uma baita lição, né? A gente transformar as nossas músicas em músicas mais cristológicas, músicas que apontem mais para Cristo, porque a igreja do irmão Heitor fazia isso. Ela reinterpretava as coisas a partir de Cristo. E a última coisa, e a mais importante, a igreja do Novo Testamento buscava primordialmente, essencialmente, primeiramente, a edificação comunitária. Isso aí está bem claro, tanto no texto que o irmão leu, quanto em outros textos. Paulo fala em 1 Coríntios 14, quando ele está tratando de um problema que até não se prega na nossa denominação, na Assembleia de Deus. Aquele texto inteiro de 1 Coríntios 14 não se prega na Assembleia de Deus, porque trata da questão dos dons. E as pessoas estavam, lá em Corinto, tratando dons de maneira desordenada no culto. Não vou falar sobre isso aqui porque não é o foco. Mas o Paulo está trazendo o quê? Tudo que vocês fazem na igreja tem que servir para a edificação do corpo. Do corpo. E ele cita lá, uns têm salmos, outros têm palavra de conhecimento. Ele vai falar vários tipos de dons e de manifestações culticas, isto é, coisas que a gente faz no culto, que só pode ter no culto.
se tiver o foco de edificar a igreja. Se não for para edificar a igreja, não precisa ter. É isso que ele fala. Seja, é o final do versículo, seja tudo feito para edificação. Então, tudo que for feito aqui tem que ser feito para edificar. Ah, mas é tão legal, irmão, mas é tão bacana. Então faz lá na rua. Coisas legais e bacanas a gente pode fazer em qualquer lugar. Reunião do povo de Deus para cultuar a Deus tem que trazer edificação. Se não tiver edificação nenhuma, não seja feito. Simples assim. A igreja do irmão Heitor entendeu isso. Ela fazia as coisas para edificar. As letras tinham que trazer edificação. Então já conhecemos um pouco quais eram as ênfases da igreja do nosso irmão. Só que o tempo passa e as coisas vão se modificando. E nós chegamos em um segundo período da igreja, da era patrística, da era dos pais da igreja, do 2º ao 4º século. Quem é que pode nos representar aqui? Pode dizer que é só ficar quietinho aqui que eu vou usar como exemplo, não precisa fazer nada. Mas só para vocês terem uma imagem para depois lembrar. Do 2º ao 4º século. Quem vai ser o crente que vai seguir a igreja do irmão Heitor e vai dar uma modificada aí? Ninguém vai ir? Olha lá, Israel. Vamos falar da igreja de Israel agora. A igreja de Israel já está começando a sofrer alguns probleminhas. Israel. Qual é que é o lance da igreja de Israel? O cristianismo começou a se expandir. O cristianismo começou a alcançar outras culturas. Algo que começou na igreja do irmão Heitor, só naquele berço judaico ali, começou a ir para o ambiente mais grego, para o ambiente romano, o evangelho começou a ir além mar e além das fronteiras culturais da sua gênese. E como todo movimento de cruzamento cultural, não só o cristianismo começou a influenciar a cultura, mas a cultura começou a influenciar o cristianismo. Aqui nós já vemos na igreja de Israel, então, uma preocupação que os pais da igreja que escreveram nessa época demonstram com o paganismo e com as influências da cultura ímpia. Porque essa igreja aqui já estava pegando algumas coisas que não eram muito da igreja do irmão Heitor. Eles já estavam pegando umas influências mundanas, digamos assim, que não tinha uma base bíblica. Então, uma das preocupações dos pais da igreja com a igreja de Israel era com essa, a gente usa um termo de hibridização, acaba formando híbridos, uma coisa que não é nem só isso e nem só aquilo, é uma mistura, uma mescla. Um exemplo bem claro disso era uma festa que acontecia mais ou menos no século III, se não me engano, século II, século III, onde era uma festa cristã, tinha lá os sacramentos, tinha todas as questões do louvor, da palavra, mas também tinham as luzes, né? As luzes não eram luz elétrica como a gente, mas tinha toda uma questão estética, tinha danças, tinha muita comilança e muita beberagem. Então, para segurar os pagãos que estavam se convertendo para o cristianismo, a igreja de Israel começou a hibridizar, isto é, a misturar, a conectar a cultura que eles gostavam, né, aquelas festas, aquelas coisas doidas, com a cultura cristã. Começou a influenciar, começou a manchar o culto. Isso é uma característica que nós vemos já no 2º, 3º e 4º século. Você acha que é só hoje que existe isso? Não. A gente já vê isso lá atrás. Vai se repetindo.
o que as músicas daí, que eram feitas por cristãos preocupados, por cristãos devotos, por cristãos que se preocupavam com essa base da igreja de Monitor, começaram a ser escritas para a igreja de Israel. Eles começaram a escrever músicas com fins doutrinários. Não, nós temos que ensinar doutrina para esse povo. Tem muita heresia surgindo aí, tem muito falso ensino surgindo.